Este vídeo é complementar ao vídeo do pão integral caseiro que tem aqui no canal. É que eu sempre assei na panificadora e dava super certo. Só que quando eu comecei a assar no forno, o pão crescia e murchava. Eu experimentei fazer outras vezes, pesquisei bastante, fiz vários testes e da mesma forma o pão crescia até e depois murchava. E aí eu pesquisei, pedi ajuda do meu irmão que conhece muitos padeiros e para eu chegar nesse resultado, esse pão lindo que se mantém grande, fica ligado que eu vou compartilhar com vocês as dicas infalíveis. Para quem não viu, eu vou deixar aqui no card a receita do pão integral caseiro. Para esse daqui, eu vou bater na panificadora e vou assar no forno. E em relação àquela outra receita, eu tive que adaptar as quantidades porque a minha forma tem 28 centímetros. A primeira diferença é que agora a gente vai começar ativando o fermento. Você vai misturar a água, e aí é muito importante colocar água em temperatura ambiente ou gelada. No verão, use sempre água gelada. Você vai colocar o açúcar, o fermento e farinha. Eu vou deixar aqui para vocês uma mistura que eu fiz numa tigela menor para conseguir acompanhar as etapas do processo. Eu vou misturar tudo com o garfo, só para ajudar principalmente o açúcar a dissolver e distribuir melhor a farinha. Nós vamos deixar essa mistura até ativar o fermento. E aí a temperatura do dia vai variar no tempo que você vai deixar essa mistura para ativar. Quanto mais calor tiver, mais rápido o seu fermento vai ativar. Então é muito importante observar a textura dessa mistura. Você conseguiu observar a mudança? Se você deixar mais tempo, ele vai continuar fermentando, crescendo. E tenha muito cuidado, porque na minha vasilha, ó, tá quase entornando. Então já pode usar, já coloque lá na sua panificadora e continue o processo. Não precisa deixar muito tempo, não. Eu deixei só para vocês acompanharem até que ponto ele chega. Aí lá na panificadora é só continuar acrescentando os ingredientes ao fermento ativo. O azeite, o sal, o alho, que é opcional, mas dá um sabor maravilhoso. E para o tamanho da minha forma, 4 xícaras de farinha, que aqui eu coloquei, primeira xícara, 1/3 de farinha de trigo integral, 1/3 de farinha de linhaça e chia, 1/3 de farelo de aveia. A minha segunda xícara de farinha ficou meio a meio de farinha de trigo integral e farinha de trigo tradicional. A minha terceira xícara foi só de farinha de trigo integral e a minha quarta xícara foi de farinha de trigo tradicional. Esse foi o meu mix de farinhas. E aí é só colocar na panificadora e nas etapas para bater o pão. Se precisar, tira das laterais. Se a massa estiver muito seca, coloca mais água. Se estiver muito molhado, um pouco mais de farinha. O ponto certo é dessa bola lisa e homogênea. E aí é só modelar e colocar nas formas. Como eu vou comer de imediato, eu vou separar 2 porções para fazer pão tipo pão francês. E o restante da massa eu vou colocar na forma para fazer tipo um pão de forno, tá? Então eu vou modelando até caber tudo ali. Com as porções menores eu vou modelando como se fosse uma minhoquinha. Lembre-se que essa massa vai crescer. E aí só para fazer um charme eu vou dar um corte no meio da massa. É opcional, nem sempre eu faço. E aí é só reservar essas formas forradas com pano de prato limpo. E aí o tempo de crescimento, mais uma vez, vai variar conforme a temperatura do dia. Então observe o processo de crescimento da massa e veja o tamanho ideal. Olha só esse daqui como cresceu bastante e ficou lindo. Viu só? No verão vai crescer muito mais rápido. Nos dias frios, um dia muito frio, e a sua cozinha, o lugar onde vocês compram, se ventar muito, você pode deixar ele crescendo dentro do forno desligado. É só para não ter muita corrente de vento. Colabora o crescimento. E aí para assar eu coloco no forno até ficar douradinho assim. Aqui no meu é 230 graus por mais ou menos 30 minutos. O importante é você observar a cor do pão. Olha que lindo!
E olha como se manteve no mesmo tamanho, o pão não murchou, não perdeu a altura, não perdeu textura. E aí, para cortar o pão grande, o pão de forma, eu gosto de levar para a geladeira e cortar no dia seguinte. E aí o Rafael está me ajudando a cortar porque eu não tenho coordenação para cortar com faca normal. Comigo só na faca elétrica. Espero que essas dicas sejam infalíveis para vocês também. Qualquer dúvida, é só falar aqui comigo. Até o próximo vídeo.